Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscrevam, deixem seu like, ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do canal. Nos acompanhem no Instagram, no Facebook e é pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus que faremos as nossas reflexões de hoje sobre os nossos caminhos, né? Para onde a estrada da vida está nos levando? Quais caminhos nós temos percorrido? Você já parou para refletir nisso? Por quais caminhos você tem andado? Porque, gente, o nosso caminho aqui neste planeta, né, apesar de todos os desafios, apesar de que nós enfrentamos, dos problemas, né, enfermidades, desgostos, né, desilusões, problemas financeiros, de relacionamento, todas essas dificuldades que nós enfrentamos, mesmo assim, o nosso caminho deve nos dar alegria, tem que nos dar prazer em viver. E se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada que a gente precisa corrigir. E claro que eu não estou minimizando as adversidades, gente, e os obstáculos, não é isso. É claro que nós somos suscetíveis, sim, às doenças físicas, emocionais, privações materiais, né, violência. A gente pode ficar falando dos problemas aqui até amanhã, né? Mas o que eu quero dizer é que se diante dos problemas, dos desafios, nós formos reféns do medo, do desespero, da desesperança, o caminho fica escuro, fica muito mais difícil de ser trilhado. Agora, se os nossos pensamentos forem, e as nossas atitudes também, forem de equilíbrio, de esperança, de serenidade, de otimismo, se nós mantivermos a nossa fé, o caminho fica mais claro e mais fácil. É tão importante a questão da nossa caminhada aqui. Albert Einstein dizia que os ideais que iluminaram o caminho dele eram a bondade, a beleza e a verdade. Se a gente ouvisse, né, e apreendesse os ensinamentos dos grandes espíritos que passaram por esse planeta, principalmente de Jesus, nós não cometeríamos tantos erros. Por que nós insistimos em caminhos que não nos levam a nada? Ou pior, às vezes nos levam a lugares sombrios, onde nós nos perdemos em nosso egoísmo, em nossa beligerância. Porque nós somos orgulhosos, vaidosos, muitas vezes petulantes, né? Nós achamos, só eu sei fazer, só eu estou certo, né? Se não for do meu jeito, tá errado. Nós não aceitamos a diferença. Nós não aceitamos o pensamento contrário, né? Nós não somos tolerantes muitas vezes. E, né, se a gente parar para pensar, até parece, né? Nossa, eu não sou uma boa pessoa, né? Se eu faço isso, nós não somos boas pessoas. Mas não é isso. É porque nós somos frutos das nossas escolhas. E quando escolhemos bem, apesar de qualquer tribulação, o caminho fica mais fácil de ser percorrido, fica mais suave. Mas se eu escolho mal, baseando a minha escolha no orgulho, no medo, na vaidade, no desespero, o nosso espírito adoece, a nossa mente adoece e o nosso corpo adoece. Permitam-me contar uma história para vocês que está no livro Jesus no Lar, intitulado A Jornada Redentora, de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Neio Lúcio vai dizer que certa vez, aberta a doce conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou de forma reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? E o Cristo meditou por alguns momentos e explanou: Não vale de longínquo país
Alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou, não. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como ele não possuía dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor que, durante 5 anos sucessivos, o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas, atingindo um vilarejo que a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia, que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. Jesus interrompeu-se, vagueou um lugar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos.
Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e a alegria de todos. É uma belíssima história que Neil Lúcio narra para nós. E nós temos que ser como esta criatura cega que conseguiu, através da disciplina e do esforço próprio, melhorar a sua caminhada. Ele fez boas escolhas apesar de todas as diversidades. Ele foi aprisionado, primeiro cego, encontrou na advertência de um companheiro mais sábio o que ele deveria fazer. Se disciplinou, se esforçou. Depois partiu sozinho, porque ninguém mais acreditou nele. Partiu sozinho em busca do seu objetivo. Foi feito prisioneiro, escravo. E mesmo assim, diante de todas essas adversidades, ele fez o melhor que ele pôde, ele fez o bem. Ele manteve a disciplina, ele manteve a bondade no seu coração. E é isso que faz com que nós melhoremos a nossa caminhada. Porque o caminho é nosso para trilharmos conforme a nossa consciência. Né? Mas nossos sentimentos, pensamentos e atitudes podem fazer com que o fardo seja mais leve. Então, tenhamos mais boa vontade, mais coragem e disposição para trilharmos o caminho com mais sabedoria. Emmanuel nos aconselha a ouvirmos a consciência que nos impele ao dever e não nos perturbarmos. Diz ele assim: seja qual for o convite que te façam para que te detenhas no campo cinzento da inércia, não te prendas a semelhante domínio da sombra. Serve e caminha. Quando prosseguimos servindo, auxiliando o próximo, quando nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos. E quando fazemos isso, nós estamos construindo o nosso caminho, o caminho da nossa própria libertação. Fazendo escolhas melhores e mais sensatas, nós aliviamos o nosso coração e o caminho então se enche de flores e de luz ao redor, apesar das pedras, dos espinhos, dos atritos, das sombras, do aguaceiro, das tempestades. Façamos nós mesmos o nosso caminho ser melhor, com boas escolhas, com disciplina e com amor. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais. Tchau.